recurso cada vez mais escasso, necessário para se discutir e para se incluir nas práticas em termos de inovações sustentáveis. Isso ainda não acontece em muitas empresas, mas vai acontecer, querendo ou não, né? Bom, esses recursos, nós temos 3 componentes para essa dita crise ambiental: a população, os recursos naturais e poluição. Isso é importante entender também, porque quanto maior a população, maior o uso dos recursos naturais, e qualquer ação que você faça sobre o meio gera poluição. Então a poluição, ela é o resultado do uso da população sobre os recursos naturais. Ela sempre vai existir. Agora, a grande questão é quanto de poluição está se gerando sobre o uso desses recursos. Hoje temos uma consciência que esse nível de poluição tem que ser cada vez menor. Por quê? Porque hoje ele chegou a valores absolutos que causam outros problemas ao sistema. Então há uma preocupação maior com o uso desse recurso para gerar uma menor poluição. Quer dizer que isso é uma preocupação hoje e nunca foi no passado? Hoje isso é uma demanda muito maior. No passado não se tinha, porque esses níveis de poluição, de intensidade dos recursos naturais eram muito menores do que o que nós temos hoje. Pelo próprio tamanho da população, pelo próprio uso e intensidade do uso dos recursos. Então essa relação, população aumentando, recursos naturais cada vez menores, porque a população consome mais, e a geração de resíduos por meio da poluição, é uma componente, um casamento que na verdade acaba diminuindo cada vez mais o estoque de recursos naturais e aumentando cada vez mais o que chamamos da crise ambiental. Esses recursos naturais, normalmente nós nos preocupamos com um deles, como o caso do petróleo, que são os recursos não renováveis. Nos preocupamos com o estoque deles porque sabemos que, dependendo da intensidade que o utilizamos, eles vão acabar, né? Mas temos uma outra preocupação tão ou mais importante, que são os recursos renováveis. Desde lá do primário, né, nós fazíamos aqueles exercícios de laboratório de ciência, né, sobre o ciclo da água, por exemplo, né, sobre o ciclo da biosfera. Muito bem, aquilo era o quê? Aquilo nos mostrava que isso é um ciclo. E para que a água volte para o rio, precisa cumprir esse ciclo e precisa que haja todo esse processo. Quanto mais nós interferimos no meio, quanto mais nós utilizamos intensivamente esses recursos naturais renováveis, menos nós permitimos que esse ciclo feche. Isso faz o quê? Que os próprios recursos naturais, que são renováveis, não consigam se renovar. É o que vem acontecendo, por exemplo, com a água, né? Um bem cada vez mais escasso, e que se um dia tiver um valor, o valor de mercado que ele tem para a nossa sobrevivência, é porque daí nós possivelmente não teremos mais aquele número de população que nós temos hoje. Porque se ele tiver o valor de mercado que tem para nós, para a nossa sobrevivência, é porque ele já está muito escasso. E se ele estiver muito escasso, significa que muitos de nós não vamos ter a condição de presenciar essa situação. Então aí existem algumas estratégias da economia para tentar antecipar essa importância do valor ao longo do tempo, que obviamente tratamos na economia ambiental, mas que a gente não vai perpassar por aqui. Mas é importante entender isso. O nosso dilema não é só com os recursos não renováveis, como o petróleo. Como a gente pode ver nesse gráfico aqui, os recursos naturais, eles são renováveis e não renováveis. Não renováveis, nós temos também
minerais não energéticos e minerais energéticos, que obviamente é que quando acabar o estoque, nós acabamos o uso daquele recurso. Agora, os renováveis é a nossa base: água, ar, biomassa e vento. Quer dizer, esses recursos, eles precisam sobreviver ao longo do tempo, mas para isso eles precisam cumprir o seu ciclo natural. Nós estamos usando de maneira ainda, digamos, inapropriada os recursos naturais, tanto os renováveis quanto os não renováveis. Por que inapropriada? Porque não estamos pensando em práticas sustentáveis, que se sustentem ao longo do tempo, que utilizem essa relação população-recursos naturais para minimizar essa poluição e permitir que haja a renovação dos ciclos e permitir que haja um uso mais adequado desses não renováveis, né? Então vivemos alguns dilemas. É preciso entender as necessidades humanas, né? O que queremos. Não existe a reciclagem completa de energia, sempre vai haver perda de energia no sistema. Qualquer ação que temos no meio, no meio ambiente, haverão perdas, e essas perdas, elas também estão relacionadas à poluição geral. Há um aumento da entropia, quer dizer, quando mexemos no meio, implica numa desordem dos sistemas locais, regionais e globais, e a exploração dos recursos naturais, né, de maneira inadequada, mais poluentes e energia de mais baixa qualidade, resultando em excessivos problemas da Terra. Bom, isso começamos a entender somente a partir da década de 70. Tínhamos uma crença que até a década de 70, que a tecnologia ia resolver tudo isso, né? Queríamos criar novos mecanismos de exploração desses recursos que substituiriam a escassez desses recursos. A partir da década de 70, com as primeiras reuniões que houveram em Estocolmo e no Clube de Roma, se discutiu pela primeira vez sobre o que seria um desenvolvimento sustentável. Esse desenvolvimento sustentável, em realidade, era incluir uma aproximação da questão ambiental com a questão econômica. E os economistas, ou os, digamos, não só economistas, porque políticos, todos os que fazem girar esse sistema econômico, tinham a crença que esse sistema tinha uma autorreprodução contínua, principalmente pelo alto crescimento que tivemos na economia mundial após a crise, após a Segunda Guerra Mundial, né? Então essa crença de que, bom, temos condições de fazer com que o sistema se autorreproduza, ela se manteve até principalmente a década de 70, quando tivemos a primeira crise do petróleo, que foi orquestrada pela OPEP por um aumento do preço, mas foi quando muitos países pararam para pensar, opa, precisamos de alguns recursos ambientais. Então isso nos pertence também, essa discussão que o movimento ambientalista vinha fazendo já a partir da década de 60 e que nós temos que de alguma maneira lidar com essa questão. Então houve uma consonância, na verdade, de discursos naquele momento. Para quem postulava ideologicamente que o sistema econômico era a principal razão de ser, começava a enxergar que os recursos ambientais eram escassos. Enxergar o óbvio, por quê? Porque naquele momento eles já passavam a ser escassos e a ter valor de mercado. E os ambientalistas viram que a prática da preservação, de não tocar no meio ambiente, por si só não se resolveria. Que eles precisavam também entrar nesse discurso de maneira a ter um uso mais sustentável, pelo menos, do meio ambiente. Então houve uma conciliação de discursos, né? O que chamamos como um discurso vitorioso. Tanto economistas quanto ambientalistas viram no desenvolvimento sustentável uma alternativa para congruir
as duas formas de pensamento, tanto a ideologia econômica quanto a ideologia ambiental. Nesse sentido, nessas discussões do Clube de Roma e de Estocolmo, chegou-se a cunhar alguns conceitos de desenvolvimento sustentável e algumas propostas. Na década de 70, em 72, Mindels já cunhou a primeira proposta, que era os limites do crescimento zero. Ele dizia que devíamos parar com o crescimento, ficar um tempo sem crescer o sistema econômico e, ao mesmo tempo, ter uma melhor redistribuição de tudo isso. Que o problema não era só